Aleluia. Você está feliz? Amém. Graças a Deus, eu também estou. Abra, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 14 até o versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Eu vou ler pela revista atualizada, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos? Instruções do apóstolo Paulo ao jovem ministro Timóteo. E como está registrado aqui, eu creio que essas instruções também é para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, há uma instrução aqui para permanecer naquilo que nós aprendemos. O ano já está indo embora, né? Acredito que teremos mais 2 cultos, mas é um momento da gente fazer um check-up a respeito da nossa vida, de todo o nosso trabalho, né? Seja como igreja, coletivamente falando, mas individualmente também. O que nós deixamos de fazer, o que a gente, no finalzinho de 2023 para cá, estávamos dispostos a fazer, a se comprometer, não comprometemos. Então, é hora de fazermos um levantamento. Não precisa falar com o seu irmão a respeito do relatório, não precisa mostrar para ninguém, é para você mesmo. E primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que, nesse lugar, temos recebido muitas instruções. Quantos aqui têm recebido instruções nesse lugar? Instruções preciosas, na verdade, para o nosso crescimento. Quantos aqui têm crescido nesse lugar, nesse ambiente? Maturidade, né? Aperfeiçoamento. Quando o texto fala aqui, né, perfeitamente habilitado, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos envolvidos numa grande obra. Então, há instruções preciosíssimas para as nossas vidas, para trabalhar a educação na palavra e para cumprirmos todo o propósito com afinco, com fidelidade, porque o nosso desejo não é parar no meio do caminho, não é verdade? Começar bem, dar continuidade e terminar bem. Amém? Então, nós não queremos fazer parte daquele quadro de gente que começa uma coisa e termina ou não termina, para no meio do caminho. E 2025 está logo ali, tem muita coisa para acontecer nesse lugar. E eu e você fazemos parte disso. Você está feliz por fazer parte dessa obra? Amém. Graças a Deus. Irmãos, deixa eu falar algo aqui que eu já tive a oportunidade de citar essa ministração de hoje, como outros irmãos também, mas, ao longo do tempo, a gente percebe que tem ministrações que precisam ser ministrado, ensinado constantemente. E, principalmente, quando você observa, além do crescimento da igreja, muita gente nova chegando. Principalmente quando você vê também pessoas que já estão há um bom tempo conosco e ainda continuam fazendo as mesmas coisas, não mudando, né? E, ao mesmo tempo, se percebe que
a pessoa está ouvindo, está tendo a oportunidade de receber uma instrução, mas não está aplicando na sua própria vida. Eu atribuo essa ministração, né, um tema aqui, eu cito, crescendo e inspirando outras pessoas. Então, se eu sei que essas instruções são preciosas para a minha vida, além de me levar ao crescimento, a minha própria vida serve como exemplo para outras pessoas. Eu disse aqui no início que nós estamos recebendo muita gente aqui na igreja. E você é um testemunho vivo daquilo que está acontecendo nesse lugar. Amém? E a gente sempre orienta, mesmo nesse ambiente coletivo, onde a gente recebe tantas pessoas, alguns não vai continuar, vai parar no meio do caminho, outros até vão permanecer, mas vão viver uma vida totalmente diferente daquilo que é ministrado aqui, e a gente sempre instrui para que você não coloque como referência essas pessoas que estão pegando um outro caminho. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas, né? de construir relacionamentos, e, ao longo do tempo, você vai identificando, não é para você julgar as pessoas, não é para você causar nenhum tipo de confusão aqui, mas nós aprendemos uns com os outros. Então, as coisas ruins, nós aprendemos também aqui, as coisas que não servem, não é exemplo para a sua vida, qual é a instrução que nós recebemos aqui? Jogar fora. Eu preciso reter o que é bom, o que é ruim, eu vou jogar fora. Amém, irmãos? E como é precioso estar congregando num ambiente onde tem pessoas de referência aqui. Eu digo, irmãos, tem pessoas aqui que são bênçãos e nunca pegou no microfone aqui, nem vem à frente, mas é um membro comum como você, que é um exemplo e que também está recebendo nesse lugar, assim como você. Amém, irmãos? Então, nós sabemos, o texto aqui é muito claro, né, lá em 1 Timóteo, capítulo 15, capítulo 5, depois eu vou descobrir qual é a referência aqui, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, seja um relacionamento, seja uma má conversa, isso pode comprometer a sua vida. Então, a gente não vai olhar essas coisas e ver assim, isso é besteira, isso é um certo exagero do pastor, não tem necessidade disso. Irmãos, tem coisas assim tão simples que nós compartilhamos aqui e que nós precisamos fazer isso constantemente. Essa pauta de relacionamento, essa pauta de associação, é um tema que precisa ser falado constantemente, porque a gente vê dentro de um quadro onde você vê pessoas que entenderam a mensagem e seguiram, estão crescendo, como outros estão fazendo totalmente o contrário. E como é bom um ambiente como esse, na qual somos instruídos quando pegamos um caminho diferente. Então, há uma instrução aqui do apóstolo Paulo ao ministro Timóteo que para nossas vidas também serve, né? Permanecer naquilo que aprendemos aqui. Tantas coisas nós ouvimos nesse lugar, e eu creio que ano que vem não será diferente. Agora, o nosso papel, o meu papel, é reter aquilo que é bom, aquilo que vai me colocar numa posição que Deus quer que eu esteja. Amém, irmãos? Então, entenda isso, que eu preciso tomar muito cuidado. Uma parte que é muito citada aqui nessas ministrações de relacionamento, tomar muito cuidado com aquilo que eu falo, tomar muito cuidado com aquilo que eu ouço. E quando eu falo de o cuidado com o falar e ouvir, não está relacionado apenas na questão de você falar algo e comprometer a sua própria fé. Mas como nós entendemos que a nossa vida aqui serve como inspiração para outras pessoas, aquilo que eu falo num ambiente coletivo como esse, e eu sou colocado como inspiração para outros, isso pode atrapalhar todo um fluxo. Porque se eu sou uma pessoa que me envolvo com más conversações, com fofocada na igreja, né, com disse-me-disse, né, de repente uma insatisfação no departamento, uma coisa que você viu ali, você faz alguns comentários nos corredores, isso pode comprometer toda uma conjuntura que está sendo construída. Você está comigo, irmãos? Então, não pense que, pelo fato de você não estar na liderança, né, ou tomando um posse de microfone como esse, as pessoas não estejam te observando. As pessoas estão te vendo. Diga para o seu irmão, eu estou te vendo.
Você está comigo, irmãos? E principalmente aqueles que você até trouxe aqui nos cultos de missões, né? E o que é interessante nisso tudo é que, às vezes, as pessoas se esquecem, porque tem gente que você trouxe aqui, veio para esse ambiente por causa de você. E aí, eu acredito que você precisa redobrar os seus cuidados. Você está comigo? Então, quando eu falo do cuidado no falar, eu quero estender mais isso, não apenas em relação à sua vida, porque o que eu falo negativo pode comprometer a minha fé, mas também o propósito pelo qual fui colocado nesse lugar, para ser um referencial. Amém, irmãos? Que de vez em quando dá vontade de falar, dá vontade de reclamar, mas você não vive por aquilo que você sente. Amém, irmãos? Se você quiser falar, fala com Deus. De repente, aquela vontade que vem assim, a vontade de falar, aquilo de repente é para você orar. Amém, irmãos? E o cuidado com ouvir está exatamente, não só aquilo que você, de repente, está na sua responsabilidade, seja uma ministração, um material na internet, uma publicação nas redes sociais, mas também aquilo que chega para você e sem você, de repente, provocar aquilo. Então, o que eu preciso fazer quando chega uma informação, uma coisa ruim que vai atrapalhar a sua caminhada? Eu vou jogar fora. E a gente precisa aprender a ser seletivo no ouvir. Não tem aquela coisa que nós falamos assim de vez em quando, os mais antigos sabem muito bem como funciona. Entrou aqui, saiu aqui. A gente precisa viver assim. Saber viver assim. Entrou aqui e saiu aqui. Agora tem muitos crentes deixando entrar e ir direto para o coração. Então, esse cuidado precisamos ter. Porque, irmãos, não tem como você chegar lá e desligar o seu irmão. Se tivesse um botãozinho na testa, né? E aquele tagarela lá, aquele fofoqueiro, tu vai lá, aperta o botãozinho, ou então pega o irmão no controle remoto, assim, igual no Marcelo, assim, ó, pagou o irmão, fica assim, ó. Não existe isso. Então, você, com toda aquela cara mansa, né, de crente aleluiado, você vai olhar para ele, mas está indo embora. Diga para o seu irmão, você precisa fazer isso, você precisa aprender. Diga para o seu irmão, você precisa aprender. Ou que você ouve aqui, se for uma coisa errada, você já fica indiferente. Porque, irmãos, de vez em quando a gente vê esse tipo de comportamento. A pessoa, 2, 3 dias atrás, estava todo aleluiado, e uma palavra apenas entrou e caiu no coração desse irmão. Antes era Deus no céu, o verbo da vida na terra. Acabou, por causa de uma palavra. Por causa de uma pisada no pé. E, ultimamente, está tendo um negócio do mistério do pé aqui, misericórdia, né? Está reparando de nome de Jesus. Né? Você está comigo, irmãos? Então, a gente tem que dar uma de surdo. Né? E eu sei que o surdo é uma situação, um quadro, um pouco delicado. Mas eu sei que o surdo ele vai se poupar de muitas coisas. Né? Mas eu quero trazer no sentido assim, não literal, mas ensinar a igreja a saber lidar num ambiente coletivo. E a igreja está crescendo. Amém, irmãos? Vai chegar irmãos e mais irmãos aqui. E talvez nessa estação aqui você possa até avaliar a igreja. Não, a igreja é uma igreja tranquila, glória a Deus, aleluia. Não tem fofoca, que graças a Deus não tem fofoca. Mas possa ser que a fofoca chegue. A Cátia até comentou aqui, de repente até tem, a gente não sabe. A igreja está crescendo, irmãos. De repente tem aquelas fofocas geográficas, dentro de um departamento, né? Dentro de um grupo. Você está comigo? Mas quando chega aqui no ouvido do pastor, o pastor chama lá o grupo de fofoqueiros e neutraliza. Amém, irmãos? Você está feliz com isso? Mas com o crescimento, né, Valzinho? Às vezes é difícil. Eu não sou onipresente. Eu não sou. E às vezes, quando a fofoca chega, a gente tenta rapidinho, enquanto a mangueira está desse tamanho aqui, a gente consegue com 2 dedinhos arrancar. Agora, quando cresce e vira uma árvore, vai ter que usar machado, e machado dói.
E eu estou disposto a usar machado se for necessário. Amém? Mas você, como referência, você não vai permitir que essas coisas ganhem força no nosso meio. Amém, irmãos? Então, entenda que esse cuidado é super importante com aquilo que eu falo, né? O que eu estou falando. Tem coisas que não é para você falar, tem coisas que é para você falar, mas com as pessoas certas. Amém, irmãos? Tem coisas que você vai ouvir e não dependeu de você, chegou aos seus ouvidos, você vai ter que jogar fora. Vai ter coisas que você vai chegar, ouviu, vai ter que levar para a pessoa certa. Isso tudo é preservar, irmãos. Um lugar, um ambiente pela qual você tem sido alcançado. Amém, irmãos? Agora, não é por isso, por acontecer essas coisas, por mais que a igreja aqui seja uma igreja que tem muito cuidado com isso, não é motivo para você desistir, para você deixar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, deixar de viver uma vida, de congregar, de ter comunhão, porque às vezes acontece isso, por causa de um probleminha ali, as pessoas se afastam, não vou fazer mais parte não, tem muita coisa lá, tem um disse-me-disse, não sei mais o quê. Em vez de você tomar uma postura e ser para que as pessoas que estão errado vejam você fazendo, você se afasta. Amém, irmãos? Essa igreja está perdendo amor, não tem mais amor. E você tem? Quando você achar, me avisa que eu vou para lá, para essa igreja. Você está comigo, irmãos? Então, cuidado, porque a gente pode, assim, ao longo do tempo, com esse crescimento, com esse avanço, vamos ouvir muitas coisas. As pessoas vão falando, né? E vão, seja palavras que vai colocar você para cima, como também coisas que, se você não tomar cuidado, vai travar você. E você não foi chamado, não foi colocado nesse lugar para andar travado, é para você avançar, decolar. Não é gol de galinha, não, é de águia. Só na superfície, assim, ó. Se você ficar voando na superfície, você vai ver muita coisa errada. Então é para você voos altos. Amém, irmãos? Tentando aquela coisa de procurar piolho na cabeça de formiga. Eu quero saber. E é bom, de vez em quando, falar para o irmãozinho que está um pouco agitado aí, né, emocionado. Não é da sua conta, irmão. Né? É bênção para ele. Você está livrando o seu irmão. Vem cá, estou sabendo de um negócio aí. Irmão, não é da sua conta. É bênção. Amém, irmãos? Você está comigo? Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Então, essas instruções são preciosas e a gente precisa falar, sim, porque isso pode afetar a nossa vida. Isso pode atrapalhar a nossa caminhada, o nosso crescimento. Se o tema aqui é crescendo e inspirando outras pessoas, a gente precisa guardar tudo isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22, não precisa abrir, diga assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal, de toda forma de mal. Tem um negócio esquisito. Se você já julga esquisito, por que você vai se inteirar com isso, se envolver com isso? Amém, irmãos? Se você não é parte do processo, para que você vai se envolver? Não é para engordar mais o problema. Amém, irmãos? Você está comigo? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero mostrar aqui um vídeo, que é bem interessante esse vídeo aqui, ó. Eu creio que vai inspirar você um pouquinho. Passa para mim, apaga as luzes. Dá volume, por favor. Oh, não! É muito
muito fundo. Nunca conseguirão. Não, nunca. A chuva. Não! A chuva vai encher o buraco e então eles nadam para fora. Parem de pular! Nós temos um plano. Pare! Vamos esperar até que a chuva encha o buraco. Por que você não dá ouvidos a eles? Você não pode fazer isso. Não, É muito muito alto. alto. Tá vendo? É muito difícil. Você não consegue. É muito fundo. Você está se esforçando à toa. Nem mesmo tente. Fica aí. Obrigado por me encorajar. Encorajado? Ele é surdo. Vamos, você consegue! Pule, você consegue! Vem pra cá! Pule! Você consegue! Você se vê nisso aí? Interessante, né? Cuidado com o que você ouve. E eu digo uma coisa, irmãos. Eu e Kátia, a gente tem assim um testemunho, né? Já contamos aqui algumas vezes a respeito dessa obra, né? Tudo que nós passamos até chegar aqui, já ouvimos muitas coisas. De vez em quando a gente está com alguns irmãos, seja numa outra igreja, alguns pastores, e às vezes a gente ouve assim: pai, você é a nossa inspiração aqui. Inspiração de quê, meu irmão? O que você está falando? Né? De vira e mexe a gente ouve isso aí. Pouco tempo participamos de um evento lá em Itaguaí, uma pessoa que não via, sei lá, 20 anos mais ou menos, 20 anos, e ele foi chamado para ministrar para o Ministério de Música de lá, e ele em público disse que eu era a inspiração dele, né? Eu falei, inspiração? Aí no final ele veio, me abraçou chorando, né? E eu fiquei assim parado e pensando, mas o que eu fiz, né, para ser inspiração para a vida desse jovem? Casado, a esposa também estava lá, né? E de vez em quando também pastores, amigos que nos chamam, né, para jantar e falam: você é a nossa inspiração, né? E exatamente isso que aconteceu com aqueles sapinhos, né? No primeiro momento não acreditava, não vai dar certo, não funciona. E aí ver você fazendo, perseverando, caminhando, fazendo tudo aquilo que aprendeu ao longo do tempo. Essas pessoas que vão dizer assim: não funciona, não dá certo, vão dizer assim: você foi a minha inspiração, você é minha inspiração. Você está comigo? Talvez você esteja vivendo esse tempo hoje, familiar seu, amigo, dizendo que é impossível, que você não vai mudar, que você não vai conseguir. Isso é uma mentira, irmãos. Você pode, sim. Você está comigo, irmãos? Você pode avançar, você pode crescer. E, às vezes, a nossa posição é exatamente essa. Nós não somos surdos, né? Literalmente falando, eu e Kátia. Mas tomamos a decisão de crer na palavra. Decidimos ficar com a palavra, com as instruções por dentro. E aí você também precisa ter essa atitude, né? Estou colocando aqui a nossa vida não para querer aparecer, a gente não tem essa cultura, mas me colocando a vida de Kátia como inspiração para a vida de vocês também. E eu tenho certeza que você também é inspiração para outras pessoas, jovens aqui. A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão começando uma coisa e desistindo automaticamente.
né? A gente vê algumas coisas acontecendo aqui na igreja também, né? Seja no congregar, a gente recebe um relatório aqui dos membros novos aqui da igreja, e quando você pega o mapa lá de pessoas que permaneceram, um número alto de pessoas que nos procuraram e desejosos em congregar aqui, hoje já não está mais, né? Pessoas que vão lá, se matriculam no discipulado, não terminam o discipulado, parando no meio do caminho. Então, isso tudo já é uma evidência de que isso precisa mudar. Nos comprometemos com tantas coisas, mas alguma coisa aconteceu, alguém disse que não vai dar certo, que você não pode, né? E aí você desiste. Tive um tempo precioso com o pastor Jairo, que esteve aqui conosco, né? Na apresentação do Pequeninos. Passamos aí o dia todo, numa segunda-feira. E não tem aquelas pessoas que, assim, por mais que você apresente todos os problemas que pode acontecer na abertura de projeto, qualquer outra coisa, você olhava para ele assim e via assim, é impossível, vai acontecer. E o pastor Jairo é uma fonte de inspiração. Amém, irmãos? Por isso que as associações são importantes. Você está comigo? Você vê que é uma pessoa que está mais para lá do que para cá, meu irmão. É só a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, cuidando da sua própria vida, irmãos. Eu não estou ensinando você a ser metido, a ser esquisito, não. Você está cuidando da sua própria vida. Amém, irmãos? Você está comigo? Então, a hora o dia guardar a sua mente, o seu coração, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você ouve, né? Fique com a palavra. Então, perseverança precisa fazer parte da sua vida. 2025 está chegando, é a hora de você fazer diferente dessa vez. Se você era uma pessoa que nunca termina o que começa, eu declaro em nome de Jesus, 2025, você indo até o final. Amém, irmãos? Seja nas coisas simples, né? Até academia. Aí. Porque quando fala academia, o pessoal fica logo já se coçando aí, né? Que talvez isso já tenha entrado várias vezes no seu relatório, né? E saiu. Mas em nome de Jesus, 2025 vai ser diferente. Levanta sua mão comigo aqui. Quem? Não é todo mundo, não. Quem? Da academia. Em nome de Jesus, eu vou entrar na academia, no Verbo Fit. Aleluia. Meu Deus do céu. Eu tenho orado aqui, as pessoas que vieram de outros ministérios, né? Esse tempo de movimentação de igreja acabou. Em nome de Jesus. Fichas em várias igrejas, acabou isso. A última ficha é aqui no Verbo Retiro. Amém, irmãos? Pequenas coisas. São pequenas coisas. Porque a infidelidade, a insegurança nas pequenas coisas, irmão, vai comprometer nas coisas grandes. Vai comprometer. Deus tem para fazer muitas coisas nesse lugar e vai contar com você. Agora, nas pequenas coisas, você não consegue se comprometer, não consegue terminar, não consegue começar. Como Deus vai confiar a você obras maiores? Amém, irmãos? Você está sendo testado aí. Você está comigo? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga assim para o seu irmão, sê tu uma bênção. Essa bênção envolve ser um referencial na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Nada de fake news aqui na igreja, né? Demonstrar um comportamento aqui, lá fora ser uma outra pessoa. Ser você aqui e lá fora também. Amém, irmãos? Você não é nenhum ator da Globo, né?
Aqui você é um ator de primeira, lá fora, não. Você é você mesmo. Amém? Um referencial. E tem gente aqui que não vai colocar os pés nesse lugar, mas vai ser através de você. Olhar para a sua vida, eu quero o que você tem. Eu vi como você era, todo quebrado, todo esquisito. Jesus te transformou. Agora eu vejo o que é verdade. Amém, irmãos? É para isso que nós fomos chamados, querido. Aqui dentro, ser crente aqui dentro é muito fácil. No início aqui da administração, o pessoal caiu, pulou, plantou bananeira. Isso aqui, irmãos, é uma benção, mas não se resume nisso. Espiritualidade não é isso. Nós amamos essas coisas. Gostamos do mover, né, André? O reteté, eu gosto dessas coisas, muito bom. Mas a espiritualidade não está aí. Amém, irmão? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Isso é um bombonzinho para 2025. Mais um bombom. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, por providenciar tudo isso. Nós guardamos essa palavra em nossos corações e nós vamos perseverar, ficar com a palavra, ter uma postura em relação às vozes que nós ouvimos, fazendo a coisa certa. O que é ruim, jogaremos fora. O que é bom, vamos reter. Em nome de Jesus. Ser seletivo nos relacionamentos. Cuidado com a minha imagem, não para a questão de se amostrar, mas zelo, primeiramente com o nome de Jesus, com a igreja pela qual eu estou ligado, o corpo que eu estou inserido. Em nome de Jesus, eu declaro em 2025 um ano de avanço, propósitos sendo cumpridos, uma estação, ó Pai, de crescimento, coletivamente, individualmente, crescendo e sendo referência para as pessoas, ó Pai, que nunca vão colocar os pés aqui, mas aonde eu estiver, a Tua glória, Pai, o Teu nome sendo glorificado, o Evangelho andando sobre Guaratiba, Retiro dos Motoristas, em qualquer lugar em que eu colocar os meus pés, o Teu nome, ó Pai, seja glorificado, o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia. Toda confusão, todo sofisma caindo por terra, dizendo que não pode, não vai conseguir, em nome de Jesus. Mudança de mentalidade nós declaramos nessa noite. Mudança de mentalidade nós declaramos nessa noite. Uma vida pacata, uma vida travada, eu declaro destravando em nome de Jesus. E eu creio que o Teu Espírito está brotando no cada coração aqui coisas da Sua parte, projetos que foram deixados de lado, eu creio em nome de Jesus, retomadas, uma nova postura, um crescimento em todas as áreas. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa reunião diferente, que nós não planejamos nada, mas o Teu Espírito se encarregou de fazer isso. E nós nos sujeitamos a essa palavra e declaramos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Você pode sentar, seja abençoado com a prática da palavra.